Olá, sejam bem-vindos à aula de verbo to be. Hoje a gente vai estar vendo o que é o verbo to be e como ele funciona. Vamos começar pela tradução. Ele tem dois significados, ser e estar. E aí, a depender do contexto, você vai estar sabendo qual que está sendo utilizado. Eu também gostaria de explicar por que ele tem esse to be, né? Isso significa que o verbo não está conjugado, ele está na forma infinitiva, né? A gente também tem isso no português. A gente sabe no português que o verbo não está conjugado quando ele termina em ar, ir, né? Eu não posso falar eu andar, você escrever. A gente precisa conjugar, né? Tirar ele da forma infinitiva. E aí fica eu ando, você escreve. Então, quando você vê no inglês um verbo começando com to, é porque ele não está conjugado, está na forma infinitiva. Aqui, por exemplo, ó, to be, to do, to like, to dance e assim por diante. Agora que você já sabe o porquê que o to be é escrito assim, a gente vai aprender os pronomes. Pronomes eu, você, nós, eles. É porque no inglês o verbo sempre precisa estar acompanhado do pronome para a gente dizer quem é que está fazendo aquela ação. Esses daqui são os pronomes no inglês. A gente vai primeiro ver a tradução para depois praticar a pronúncia. Vamos lá. Então a gente tem o I, que vai ser eu, o you, você ou vocês. Então, a depender do contexto, aí você vai saber se está sendo utilizado no singular ou no plural. He significa ele, she significa ela, o it, que só existe aí no inglês, né? Não tem no português, que é quando a gente está falando de coisas e animais. We, nós, they, eles ou elas. Então, vamos praticar a pronúncia. I, you, he, she, it, we, they. Bom, agora que a gente já sabe os pronomes, a gente vai aprender a conjugar o verbo to be. O verbo to be, quando conjugado, ele possui três formas: am, are, is. É como no português, o verbo ser, né? Por exemplo, quando a gente conjuga ele, fica eu sou, você é, nós somos, eles são. Então, o sou, é, somos, são é o verbo ser, concorda? Só que ele só tá conjugado. A mesma coisa acontece com o am, are e is, que é o verbo to be. Eles só estão conjugados, né? Agora a gente vai ver qual pronome, lembra? I, you, he, she, it, vai usar o am, are e is, né? Então, olha só, é bem fácil. O I é o único que utiliza o am. Depois, a gente vai pro he, she e it, que eles vão utilizar o is. E o restante vai utilizar o are. Fora o am, que o único que vai utilizar é o I, eu vou explicar para vocês a diferença do are pro is, que aí fica mais fácil de você memorizar, né? Porque você vai entender. O is, a tradução seria é. Ele é singular, por isso que ele vai ser utilizado com he, que é ele é, ela é, isso é. E o are, ele vai ser plural. Lembra do you, que ele tanto pode ser singular ou plural? Por isso que ele vai entrar nessa regra. E aí a gente tem we, que é nós somos, e they, que são eles são. Então, recapitulando. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Vamos ver aqui alguns exemplos. I am a student. You are a student. He is a student. She is a student. It is a student. We are students. They are students. Então, o verbo to be na afirmativa, ele fica assim. Agora, a gente vai aprender como conjugar ele na negativa. Para negar o verbo to be, a gente vai acrescentar o not. Então, vamos pegar aquelas nossas mesmas frases de exemplo, de ser estudante, e aí a gente vai acrescentar o not sempre depois do verbo to be para negar a frase. Você acrescentando o not, ele já vai ficar na negativa. Então, fica assim, ó. I am not a student. You are not a student. He is not a student. She is not a student. It is not a student. We are not students. They are not students. Observa que é sempre depois do verbo to be. Am, are, is, e aí a gente acrescenta o not. Vamos ver alguns exemplos. I am happy. I am not happy. I am sad. It is a flower. It is not a flower. It is a car. Então, é assim que você nega o verbo to be
no inglês. Você só precisa adicionar o not depois do am, are e o is. Agora a gente vai estar vendo como interrogar o verbo to be. É bem simples também. Você só precisa inverter o pronome e o verbo to be. Como assim? Olha só os exemplos. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Simplesmente invertendo o pronome e o verbo to be, você já vai estar fazendo uma pergunta no inglês. Então, olha os exemplos. Am I intelligent? Are you intelligent? Is he intelligent? Is she intelligent? Is it intelligent? Are we intelligent? Are they intelligent? Vamos ver outros exemplos. Are they sad? No, they are not sad. They are happy. Is it a cat? No, it is not a cat. It is a dog. Is he a teacher? No, he is not a teacher. He is an astronaut. Então, é assim que você conjuga o verbo to be na afirmativa, negativa e interrogativa. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Tchau, tchau. Take care.